Que tal? Na verdade, é a língua espanhola, chegando daqui a pouquinho com a professora Ana Maria Carbonell. A nossa conversa agora é acerca da língua portuguesa e, é claro, pensando em como devemos conciliar o estudo nessas diferentes frentes que se colocam para nós da língua portuguesa. Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, transmitindo nesse instante a língua estrangeira moderna. Para a Universidade Federal do Paraná, 8 pontos em questão. O espanhol, trazendo isso, o inglês também, o francês, o alemão e o italiano. Então, é o que a Universidade Federal preconiza. As outras instituições, entenda-se, então, o UEL Londrina, o EM Maringá, Unioeste Cascavel, Unicentro Guarapuava, Jacarezinho, chegando agora, e Ponta Grossa, o EPG, também trazem algumas diferenças, alguns idiomas que podem ser trabalhados com vocês. Mas o que não escapa mesmo é que o indivíduo precisa compreender que a língua portuguesa predomina nas avaliações e que muitas vezes uma compreensão de determinado assunto em língua portuguesa pode facilitar, favorecer o entendimento da língua estrangeira moderna em quaisquer dessas vertentes. Compreendamos que o português é um parente próximo, sim, do francês, é um parente próximo do italiano, é um parente próximo do espanhol, é um parente próximo do romeno. E, evidentemente, muitas vezes entender algumas palavras nesses idiomas é também compreender algumas regras em língua portuguesa. Uma colocação que nos fazem sempre. A língua portuguesa é a mais difícil das línguas? Sim e não. Será extremamente difícil? Alguém deve estar dizendo assim, pô, mas esse professor é vago às vezes, né? Ele fica em cima do muro. Não, é que nós temos uma resposta ampla nas duas vertentes. Quando eu digo sim, porque aquele que já tem uma indisposição, uma antipatia com a língua portuguesa, haverá de considerá-la, pelo excesso de regras, a mais difícil. Cuidado, são 430 mil palavras, 430 mil verbetes. Há muita riqueza nessa língua. Quanto mais rica, mais detalhada ela se torna. Não quer dizer a mais difícil. Não por quê? Porque cada idioma tem as suas diferenças. Então você, que daqui a instantes ouvirá a professora Ana Maria em espanhol, deve saber e estar seguro por que fez essa opção para a língua espanhola. E é claro, há sim os falsos amigos, os cognatos, sempre propalados em língua estrangeira moderna, seja espanhol, seja inglês. Boa aula, bom encontro com o espanhol. Olá, tudo bem com você? E daí? Deu uma estudadinha nos nossos assuntos das aulas passadas? Você deve estar lembrada que na nossa última aula a gente trabalhou com pronome, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar falando de pronomes, mas outro tipo de pronome, os pronomes demonstrativos. Na verdade, a gente tem dois tipos de demonstrativos. Ele pode ser adjetivo ou ele pode ser pronome. Depois a gente vai diferenciar cada um. Vamos pensar no demonstrativo em si. A aula passada eu falei um pouquinho dele para você, quando eu falei de demonstrativo neutro. Lembra que a gente substituiu o elho, que também pode ser assunto da aula de hoje, porque a gente vai ter essa substituição, por esto ou isso. Então, o elho era um pronome neutro que substituía por isto ou isso, que era o nosso demonstrativo neutro. Então, é esse assunto o da aula de hoje. O uso, na verdade, desses pronomes. Esto, isso, aquele, este. Então, vamos lá. Quais são esses pronomes? Vamos classificá-los agora, não tratar todos juntos, mas cada um independentemente. Nós temos o pronome este, esse e aquele, que são os demonstrativos masculinos. Só um detalhezinho, nós temos dois S's, né? Esse é escrito com dois S's. Em espanhol não existem esses dois S's, vai ser um único S. Então, esse é com S só. Depois, o plural desses demonstrativos. Este, plural, estos. Esse, plural, estes. E aquele, plural, aqueles. Deve estar pensando aí, e o estes, esses e aqueles? Uma dica para você para a prova. Quando na tua prova você já olha lá nas alternativas, tiver demonstrativos e aparecer estes, esses e aqueles, pode eliminar. Eu te garanto que é a alternativa errada. Às vezes pode ajudar você bastante. Já aconteceu numa prova de vestibular, das 5 alternativas, 3 ser estes, esses e aqueles. Não é muito bom isso? Então, dá uma olhadinha lá na tua questão. Tem isso? Eu elimino, vou trabalhar com as outras alternativas. Aí o feminino.
esta, estas, essa, essas, aquele, aqueles. Feminino fica mais fácil. Por quê? Para passar do singular para o plural. É só acréscimo de S. No masculino, o que a gente tem? Inversão do E para os. Muito bem. E os demonstrativos neutros que a gente já havia falado no comecinho dessa aula. O esto, o isso e aquele. Tem plural? Não tem plural. A gente não fala istos, istos. Então, a gente não tem plural desses demonstrativos neutros. Eles são invariáveis. Agora vamos para o uso que é mais importante. Eu quero me referir a alguma coisa que está comigo. Se, por exemplo, eu quisesse falar da folha que está comigo, quase te dou a resposta. Vou falar das folhas. Eu vou dizer esta folha ou essa folha. Está junto comigo, eu sou falante. Então, esta. Eu quero me referir a alguma coisa que está com você. Você é o meu ouvinte. O que vai ser? Essa folha que você está notando aí o que eu estou dizendo para você. Muito bem. E alguma coisa que está distante de nós dois. Aquela. Eu usei tudo no feminino, mas não tem problema, você vai fazer a adaptação para o masculino ou para o feminino. Então, muito tranquilo aí, singular, plural. Então, vamos lá? Tá comigo. Eu sou o falante, ou está muito perto de mim, está junto de mim. Este, esta, esto. Se eu quiser me referir a alguma coisa que está você, meu ouvinte, o que vai? Esse, isso ou essa, dependendo da concordância. Quando está distante de nós dois, a família do aquele. Muito bem? Não é fácil isso? Claro que é. Agora veja, e se eu tenho uma frase assim, se eu colocasse um espaço para você e colocasse orra. Orra é folha. Estou voltando lá a me referir à folha. Você não poderia dizer esta orra, poderia dizer essa orra, ou poderia dizer aquele. Não tem nada que indique se está perto do falante e longe do falante. O que eu vou fazer neste caso? Nessa situação, se eu só tivesse o espaço e a palavra orra, você poderia colocar qualquer um dos demonstrativos que você estaria correta. Mas, veja bem, e se eu colocar orra aqui? Do lado da palavra orra, eu coloco aqui. Isso não demonstra que está perto de mim, que eu sou o falante? O que a gente falou que ia usar com o falante? Esta. Se estivesse junto de você,